direto bater nosso papo com ele, queridíssimo Dr. Roberto Navarro, mais uma vez. Bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Às segundas-feiras, quinzenalmente, temos uma aula. Então, para tudo que você está fazendo, que a aula de hoje é para tirar dúvidas de consultório a respeito dos carboidratos. Os famosos carboidratos. Os famosos. Né, doutor Roberto, eu não vou nem te pedir uma introdução. Nós vamos direto para as perguntas que elas respondem tudo. Vamos lá? Vamos lá. Primeira pergunta na tela. Olha lá. Carboidrato engorda? O que Vamos você lá, vai Carol. dizer sobre isso? É a dúvida de todo mundo, né? Aí vai depender da quantidade. Primeiro, para quem está em casa entender, onde estão os carboidratos, né? Para pelo menos começar a ficar mais fácil. O carboidrato, a gente considera um alimento carboidrato quando ele tem uma quantidade em relação à proteína e gordura. Na verdade, os alimentos são compostos de um pouquinho de cada coisa, Carol. Você fala, tem proteína no alface? Tem. Só que é uma quantidade tão baixa que a nutrição classifica qual é a maior quantidade de qual macronutriente ele tem para classificá-lo. Então, carboidrato, a gente chama de carboidrato. Grupo, legumes e verduras são carboidratos. Cenoura, alface, brócolis, pepino, berinjela. No grupo frutas, a gente tem os carboidratos também. A gente tem carboidrato no grupo das leguminosas, feijão, ervilha, grão de bico, soja, uma quantidade pequena, porque é uma fonte proteica vegetal também muito boa. A gente tem o carboidrato no grupo cereais, arroz, aveia, milho, batata, mandioca, inhame. Então, todos os cereais que derivam as suas farinhas também são carboidratos. Certo. Né? E a gente tem o carboidrato no açúcar, que é o grupo açúcares e doces. É o açúcar refinado, aí vem tudo que deriva do açúcar. Né? Aí também temos refrigerante, temos o álcool, como também classificação de carboidrato. Certo. Então, carboidrato engorda. Qual você está comendo e qual quantidade, Carol? Então, os carboidratos que a gente pode comer com mais liberdade, que tem um valor calórico baixo, uma carga de glicose mais baixa, são legumes e verduras, né? As leguminosas, feijão, ervilha, grão de bico, soja, que tem carboidrato, mas uma quantidade baixa, né? Que tem uma carga glicêmica baixa. E os cereais na forma integral, seja o arroz ou o trigo, as massas, esses a gente tem que moderar, Carol. Então, a moderação vem já no grupo cereais, porque eles têm um valor calórico que não é tão bobo assim. Então, se eu exagero na tapioca, se eu exagero no arroz, se eu exagero na aveia, se eu exagero no milho, na mandioca, na batata, eu passo a ter uma sobra de calorias e eu posso engordar sim. O que mais engorda seria o açúcar, que tem uma quantidade calórica enorme, e seus derivados, os doces, os sucos de frutas em quantidades muito concentradas, tem que tomar cuidado. Que tem muita frutose. Muita frutose, o refrigerante também tradicional tem. Esses são os que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, que eu diria, evite esses, modere nos cereais e coma com mais liberdade legumes e verduras. Frutas também vão falar um pouquinho, porque até 2 por dia ainda vai. Comer uma dúzia de frutas por dia já não é tão legal. Que era o recomendado há não faz muito tempo, né? Comer até 5 porções de frutas. Hoje a gente tem que entender que nem sempre é necessário. Aí depende assim, eu sou sedentário ou eu sou ativo? Né? Porque carboidrato dá energia, Carol. O quanto comer para não engordar é o quanto eu gasto. Então, uma média é sedentários não devem ingerir uma média, isso é uma conta feita por nutricionistas ou médicos, 5 gramas por quilo de peso. É a quantidade de carboidrato recomendada para um sedentário. Um ativo, né, um atleta, pode chegar até 8 a 9 gramas por quilo de peso. Então, se eu der 9 gramas para quem é sedentário por quilo de peso, ele engorda. Vai engordar. Então, depende da quantidade. A resposta é sim e não, depende de qual e qual quantidade. E qual quantidade, mas exatamente. Entendemos. Mas se comer uma quantidade correta, não engorda. Próxima pergunta na tela, olha lá. Ai. Eliminar o carboidrato da dieta é seguro, doutor Roberto? Bom, eliminar 100% não, Carol, porque no grupo dos carboidratos a gente encontra nutrientes importantes para a saúde. Por exemplo, a vitamina C, né, que é fundamental, a gente tem alguns animais que sintetizam, que fabricam vitamina C dentro do corpo. Olha. Nós, mamíferos humanos, a gente não contém essa capacidade. Então, a gente depende do aporte mesmo externo de algumas vitaminas, né? Mas eu coloquei a vitamina C como exemplo, porque a gente não consegue vitamina C em outros grupos que não seja no grupo dos carboidratos. E até para o cérebro, né, doutor Roberto? Também, os carboidratos são fontes de fibras. Então, a gente precisa de fibra. Se eu tirar 100% do carboidrato, eu elimino fibra, eu elimino vitamina C, e isso é imprudente, porque eu posso ter problemas na minha saúde. Então, eliminar não, diminuir
Sim, que a gente falou na última pauta, né? Até 40% do total calórico eu posso escolher na forma de carboidrato e escolho os carboidratos correto. Nós vamos fazer uma dinâmica aqui para entender isso melhor. Tem pratinho daqui a pouquinho para responder eliminar uma pergunta. 100% não. Diminuir sim e escolher aqueles mais inteligentes. Mais não saudáveis. É seguro eliminar. Próxima pergunta na tela. Perguntas de consultório, hein? Olha lá. Existe alguma combinação de alimento no prato que seja mais adequada em parceria com o carboidrato? Já podemos até falar um pouquinho, né, doutor? Vamos lá. O grande objetivo da gente quando... O que a gente não quer, né? O que leva as pessoas a ganharem peso com mais frequência? Aliás, qual que é o vilão metabólico que hoje a ciência está claramente estudando e não tem mais o que discutir? Quando eu acabo de fazer uma refeição, que eu permito uma entrada muito rápida da glicose no meu intestino, né? Lá na minha corrente circulatória, absorvida pelo intestino, uma carga glicêmica alta, quando gira um açúcar, um refinado, um refrigerante, que absorve muita glicose, a gente libera proporcionalmente uma quantidade grande de insulina. Essa combinação, glicose sobrando no meu sangue com insulina alta no meu sangue, a insulina começa a estocar a glicose como reserva. Não tem como queimar tudo de uma vez. A gente não tem a capacidade de, em 5 minutos, queimar toda a glicose que entrou no teu sangue pós-refeição. Leva um tempo. Então, o corpo humano faz um processo de estocar. Já que eu não posso queimar agora, vamos guardar um pouquinho. E tem um hormônio chamado glucagon, que quando a gente libera algum tempinho depois da refeição, é o hormônio que começa a fazer a gente usar essas reservas que foram feitas. Então, eu diria que a rapidez da absorção da glicose no intestino e a quantidade de glicose faz a liberação excessiva da insulina, que nos engorda com facilidade, e o glucagon é o hormônio que vai fazer o passo inverso, vai buscar a sua reserva antes de você comer de novo. Ele é liberado um tempo depois. Digamos que ele é o emagrecedor. É o emagrecedor. Então, qual é a combinação adequada no prato? Se eu ingerir só carboidrato de carga glicêmica alta, tomar um refrigerante, um doce, disparo insulina. Uma fruta sozinha? Sozinha também não é legal. Então, a gente tem que fazer o quê? Colocar fibra junto com carboidrato, porque a fibra é que faz a glicose ser absorvida mais lenta no intestino, que é o índice glicêmico que a gente fala. O que é diminuir o índice glicêmico da refeição? Fazer a glicose entrar mais devagarinho. Quando entra mais devagarinho, eu não tenho tanto pico de insulina, melhor para o meu organismo. Então, fruta, eu tenho que colocar fibra está na casca. Então, tem que comer uma fruta combinando com a casca. Certo. Tá? Maçã. A gente tem a maçã, laranja aqui, a pera. Você pode comer com bagaço, a pera. Tudo que você possa comer com a casca é bem-vindo. Agora, banana eu não posso. Né? Então, o que eu faço? Jogo uma fibra, jogo uma aveia, jogo uma linhaça. Se eu colocar o carboidrato junto com fibra, por isso que tem que escolher mais os integrais dos cereais ao invés dos refinados, porque os integrais mantêm as suas fibras. O arroz integral, o pão integral. Então, se eu tenho a fibra, o índice glicêmico é menor. Então, sempre que eu puder ter o carboidrato junto com a fibra, a salada do almoço, que é fibra, é interessante, né? Leguminosas, feijão, ervilha, grão de bico, soja, tem fibra. Também. Então, se eu escolher, eu já estou escolhendo carboidrato com um pouco de fibra. Por exemplo, a gente tem um prato aqui, que daqui a pouquinho ele vai falar de quantidades, de arroz e feijão. Se a gente colocasse esse peixinho aqui, perfeito. O arroz sendo integral ainda tem a fibra. Se fosse aquele exemplo lá que a gente vai falar daqui a pouco, branco. Isso já não é legal. E a proteína é interessante também da gente ingerir, porque a proteína estimula a liberação do glucagon. O tal glucagon é estimulado mais rapidamente pelo aminoácido que vem da proteína. Então, a combinação adequada é carboidrato ou com fibra ou com alguma proteína, para que a gente tenha a liberação do glucagon também um pouco mais rápido. Que é o hormônio emagrecedor, como você colocou. Que mobiliza a reserva. Gostei disso. Mobiliza as reservas. Isso. Que é muitas vezes o que a gente precisa. Vamos colocar uma perguntinha do público ou quer deixar a próxima nossa, Má? Vamos lá, olha qual é essa próxima, eu já sei. Na tela. O que é dieta low carb? Ai, adoro, porque eu fico falando tanto low carb, low carb. É bonitinho falar low carb, mas a gente vai explicar o que é de fato a dieta low carb. Será que é bacana seguir a dieta low carb? Para quem é a dieta low carb? Low carb. O que é esta dieta? Na verdade, o conceito low carb, Carol, que começou lá na época do Atkins, na década de 90, que era o cardiologista que propunha dieta sem carboidrato e que o resto era liberado. Tira carboidrato, o resto pode. De bacon, queijo amarelo. Então veio essa proposta low carb já dessa época, só que sofrendo modificações. Então depende do quanto você vai tirar de carboidrato da sua dieta, pode ser considerado low carb. Só que tem variações do low carb. Por exemplo, do total que eu vou comer, só 10% vai ser carboidrato. Já
já é um exagero, é um low carb muito exagerado, porque vai ficar com pouquíssimo carboidrato. Então, o low carb pode ser até 20, 30. E dentro do meu conceito, do que eu acho que é seguro, é pelo menos não ficar com menos de 40% do que eu como ser carboidrato. O que já é low carb, porque se recomenda em média até 55%. Tradicionalmente, do total que eu como, 50%, 55% ser carboidrato. Não necessariamente para um indivíduo mais sedentário, para quem não gasta tanta energia. Então, chegar em 40% é o mínimo para manter fibra, manter algumas vitaminas. Então, já é um low carb seguro. E dentro dos carboidratos que eu tenho direito de comer, eu vou escolher aqueles com carga glicêmica mais baixa ou no máximo média. Então, eu trouxe um exemplo de como transformar um dia com exagero em low carb, com menos carboidrato. E adoro! Vamos então começar? Então, vamos lá. Vamos lá, um dia com muito carboidrato. Eu vou dar um exemplo aqui, Carol, aqui na frente, ó, tá? Eu trouxe, eu coloquei os carboidratos que o indivíduo às vezes escolhe. Nesse exemplo aqui, essa primeira... Não quer dizer que a pessoa vai errar tanto assim, né? Não, eu não coloquei proteína, não coloquei outras coisas. Eu coloquei só as escolhas em carboidrato. Então, eu peguei aqui café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Vamos começar por aqui, Vamos pegar meninos, aqui, ó. Café da manhã. Então, olha, só para ter uma ideia. Café da manhã aqui, a pessoa escolheu 2 fatias de pão branco, de pão de forma tradicional, com geleia de fruta e um copo de suco de laranja. Escolheu o lanchinho da manhã mais uma fruta. Escolheu no almoço, vamos lá, deixa ele mostrar aqui. Depois nós vamos fazer as trocas, tá, Carol? No almoço, pegou 5 a 6 colheres de sopa de arroz tradicional branco. O tal erro de colocar 2 grupos no mesmo prato com purê de batata, ou um creme de milho, ou uma batata frita. Pegou muito grupo carboidrato. Ou uma farofa, né? Tem aqui o feijão. Depois, no lanche da tarde, pegou o famoso pãozinho com manteiga. Ou uma barrinha. Né? Ou uma barrinha de cereais também. E no jantar escolheu um prato de massa, um macarrão aqui ao sugo. Ainda escolheu de sobremesa uma ou 2 bananas, que às vezes a gente pega pessoas ingerindo muita fruta à noite. Então aqui tem laranja, aqui são 3 para fazer um suco, mais uma fruta aqui 4, mais 2, 5, são 5 porções de frutas. Nós vamos dar um exemplo de como diminuir. Essa pessoa vai engordar. Essa pessoa está comendo o carboidrato numa quantidade talvez exagerada, não precisaria de tanto. Tá? Então, que trocas eu faria dessas escolhas para que fique low carb? Vamos pro low carb agora, então, agora vamos lá. Do lado de cá foram as escolhas para ficar low carb. Então, eu trocaria, por exemplo, ao invés de 2 pães de forma tradicional, eu trocaria por um integral. Tá? Uma fatia. Já cortei bastante. Ao invés da geleia, porque se for analisar aqui, Carol, pão com geleia e suco de laranja é carboidrato, carboidrato com carboidrato. Sim. Tá? Eu pegaria o pão integral, uma fatia, uma proteína, um queijo branco, poderia ser um ovinho, poderia ser um requeijão sem lactose, poderia ser uma escolha que não fosse mais carboidrato. Ou eu troco esse suco de laranja que é feito com 3 ou 4 laranjas e chupo uma laranja com bagaço, porque eu diminuo a quantidade de carboidrato, ou troco até por uma maçã que eu possa comer também com a casca. No lanchinho da manhã. Isso eu deixaria aqui no lanchinho da manhã. Tá. O que eu trocaria nesse lanche da manhã? Agora passamos para cá. Essa fruta eu vou tirar e vou encaixar em outro momento, tá? Eu vou deixar ela aqui na minha mão. Eu trocaria essa fruta por uma porção de oleaginosas. Eu estou trocando o carboidrato pelo grupo gorduras vegetais e proteína também. No meio do dia antes do almoço, ao invés da fruta, uma porção de oleaginosa. E não é um tantão. Não, uma porçãozinha. Pode parecer muito aí na tela, mas é um fundinho de mão, tá? No almoço, ao invés desse tantão de arroz com purê, eu trocaria, ao invés de 5 ou 6 colheres de sopa de arroz, para no máximo 2. Aqui, ó. De arroz integral. E o feijão? O feijão pode manter? O feijão pode manter, não é ele que está me trazendo problema. Eu diminuiria aqui o arroz, ao invés do arroz com o purê, só uma porçãozinha de arroz. Certo. Não estou falando aqui da proteína, tá, gente? A escolha da proteína vai ser o bife, vai ser o peixe, aí é individual. Ou eu posso, para variar, tirar esse arroz e colocar uma porçãozinha pequena de batata doce. A batata doce é low carb, doutor? Dentro dos cereais, ela tem uma carga glicêmica um pouco menor em relação... Só que eu estou trocando
ou arroz. Pela batata doce. Eu não tô falando para comer os dois. Não. Tô falando para variar. Não cansei de toda vez arroz integral. Uma porçãozinha pequena de batata doce. Ok. Porque o total de carga glicêmica tá menor em relação àquele outro exemplo. Isso é um dia low carb, hein, gente? O pãozinho da tarde eu vou trocar por um iogurte desnatado, porque eu tirei carboidrato e aumentei a proteína e aumentei um pouquinho o cálcio. Poderia ser um ovinho também? Poderia ser um ovinho, ou eu deixaria delícia. esse ovinho também para a noite. Tá. E à noite, esse jantar aqui com bastante carboidrato, inclusive a sobremesa com 2 frutas, tem as opções. Ou você pode ficar com uma sopinha de legumes. Ó, que delícia. Aqui essa sopinha tem frango desfiado, tem cenoura, tem um pouquinho de brócolis, né? Não escolher aqui batata, não escolher milho, né? Para ficar mais... Nem mandioca. Ou a opção de uma mega salada, né? De folhas, né? Tomate, cenoura crua, um brócolis. E eu coloquei uma proteína para ficar um pratozinho mais completo. E ao invés dessas 2 frutas, eu no máximo colocaria aquela que eu tirei da manhã, até colocaria aqui, porque vai ficar uma quantidade menor. Ou até, porque assim, eu quero que ingira pelo menos 2 porções de frutas ao dia, é o mínimo recomendado. Ao invés de 5, que era o exemplo do início, né, contando com suco de laranja, até 2 por dia. Passei aquela da manhã, que eu troquei por oleaginosa, para o nosso jantar, como uma sobremesazinha. E tá lindo. Cortei aqui, Carol, que eu fiz a conta em casa, quase 50% de carboidrato. Do que tinha, eu diminui para 50%. Então, o low carb, pra gente fechar, a gente tem quantos minutos, Juju? 1 minuto e meio. Pra gente fechar, doutor Roberto, o low carb pode ser uma indicação para a maioria, ou pelo menos para muitas pessoas que querem perder peso hoje? Sim, porque eu acho que a gente está, sem dúvida, a gente está errando muito no carboidrato, Carol. Se eu dissesse que grupo de alimentos está fazendo a gente engordar muito, é errar no carboidrato e errar na gordura animal. Essa é a combinação que quando sobrou glicose do carboidrato, sobrou ácido graxo que vem da gordura, principalmente da gordura animal, é o que o corpo reserva como triglicerídeo, que é estoque de gordura para queimar, que fica lá no nosso adipócito. A gente engorda errando no carboidrato e na gordura. Principalmente os carboidratos refinados, açúcares, doces, massas, pães, refrigerantes. Agora, legume e verdura, cereal integral. Um azeitezinho nessa salada? Sem problema. O conceito de carga glicêmica, qualquer internet te dá, coloca lá, índice de carga glicêmica dos carboidratos. Vai conhecer todos. Todos, por tabela. Escolha os que têm baixo ou médio índice de carga glicêmica. Esses, mais à vontade. Os de alta carga e índice glicêmico, segura, porque é esses que estão te engordando. E lembrando que quem faz atividade física também tem mais chances de ter uma qualidade de vida, é a melhor troca. Quer comer um pouquinho mais de carboidrato, faça mais atividade física. Sou sedentário, limite-se, porque é aí que a gente está errando. Parabéns, doutor Roberto. Linda pauta, bombando. As perguntas que chegaram e outras que faltaram, você volta pra gente falar mais? Vamos porque falar eu mais. acho que o assunto de carboidrato realmente é importante. Pode a gente falar conta de tudo. Quer saber mais? Vai no site nutrasaude.com.br e siga doutor Roberto, @doutorabreviado, Roberto Navarro lá no Insta, @doutorabreviado, Roberto Navarro. Um beijo.